Hoje eu vou falar como é que eu faço esses cordões aqui de base já dos pontos, aqui de ponto baixo, esse de ponto meio alto e esse de ponto alto. Aqui não tem as correntinhas, tá? Já comecei fazendo direto os pontos. Eu gosto de fazer esse cordão de base porque você acaba economizando o tempo, porque você não tem que fazer as correntinhas e depois voltar fazendo o ponto. O acabamento fica bem bonito. Aqui, por exemplo, eu tenho uma amostra aqui que eu fiz. Esse aqui foi feito com uma correntinha e depois voltando com ponto baixo. Dá um zoom. Tá? Esse aqui foi feito com a correntinha. E esse aqui já direto com o cordão de base de ponto baixo. Eu acho que o acabamento aqui fica mais bonito, mas eu gosto principalmente por causa da elasticidade, né? Quando você faz começando com a correntinha. A correntinha não tem tanta elasticidade quanto o ponto. Então, vê aqui que eu puxo e não estica muito. E aqui em cima tem bem mais elasticidade. E já com esse que eu comecei, já com o cordão de base de ponto baixo, ele tem a mesma elasticidade em cima e embaixo. E aí, isso quando você vai fazer uma roupa, por exemplo, ou um chapéu, sei lá, uma faixa de cabeça, faz diferença quando você vai na hora de vestir. Quando a parte de baixo, geralmente, por exemplo, você vai fazer uma blusa, uma blusinha. Aí da parte de baixo do cós não tem tanta elasticidade quanto tem em cima. E aí às vezes na hora de vestir fica um pouquinho apertado. Você provavelmente já percebeu isso. E também quando você vai fazer uma manta, alguma coisa assim, aí às vezes a parte de baixo também fica assim, né? Então por isso eu prefiro desse jeito. E aí você faz ou baixo, ou meio alto, ou alto, de acordo com o que a receita estiver pedindo. No começo eu achei um pouquinho chato de pegar, porque tem uns truquezinhos ali e tem umas pegadinhas. Mas quando você pega fica bem mais fácil e aí você até economiza tempo porque não tem que ficar, né? Como eu já falei, primeiro conta as correntinhas e depois volta com o ponto e às vezes a correntinha fica apertadinha ali para você inserir a agulha, então assim já é mais rápido. Começo fazendo o nozinho aqui e vou fazer 2 correntinhas. Aí vou pular a primeira correntinha e aqui a partir da segunda, a primeira que a gente fez, né, eu vou inserir a agulha e puxar a linha. Até aqui igual como a gente faz o ponto, né? Aí agora, se fosse terminar o ponto baixo normal, ia passar aqui e puxar, né? Mas aí eu vou, deixa eu desmanchar aqui. Aqui eu vou inserir a agulha, vou puxar. E aí dou uma laçada e passo somente por uma perninha, somente por um loop. Que aí aqui do lado eu vou formar um Vzinho, né? A barriguinha do ponto. Aí eu finalizo esse ponto aqui normalmente, passando pelos 2 loops. E aí, nessa barriguinha aqui que sobrou do ponto anterior, aquela que a gente deixou porque eu passei pelo loop, é onde eu vou inserir a agulha agora. Insiro aqui, passando pelos 2. Puxo. E aí dou uma laçada. Passo somente pelo primeiro. E aí, finalizo o ponto. E vou
inserir agora a agulha nesse cantinho aqui de trás. Insiro aqui e puxo. Aí, para dar a laçada, passo somente por um, e só aí eu finalizo o ponto. Aí vai ficando assim. E aí fica o ponto sozinho mesmo, né? Fica a barriguinha aqui em cima, fica igual o ponto. E aí depois você só dá uma correntinha, vira uma correntinha e gira e continua trabalhando normalmente como você trabalha. Agora vamos fazer o ponto meio alto. Começo também fazendo o nozinho e 2 correntinhas. E aí eu vou dar uma laçada, como se eu fosse fazer o ponto meio alto normal. Insiro aqui na segunda correntinha a partir da agulha. Puxo a linha. E aí dou uma laçada e passo somente pelo primeiro. Ok? E aí finalizo o ponto passando, dando a laçada e passando a linha pelos 3 loops, como se eu estivesse fazendo o ponto meio alto normalmente. De novo, dou uma laçada, insiro aqui nesse Vzinho lateral que formou. Puxo. Dou uma laçada e passo somente por um, que é para formar o Vzinho lateral. Dou a laçada e finalizo, ok? E aí fica assim. E aí, por último, o ponto alto. Começo também com o nozinho. E aqui faço 3 correntinhas. 3 correntinhas, e aí dou a laçada e insiro a agulha na primeira também, né? Na terceira, a partir da agulha, na primeira que a gente fez. Aqui. Puxo a linha. E aí a mesma coisa, dou uma laçada e passo somente pelo primeiro, que é para formar o Vzinho lateral. E aqui faço o ponto alto normalmente, dou a laçada, passo por 2, dou a laçada e passo por 2, ok? Aqui é a mesma coisa, dou a laçada, insiro aqui no lateral, puxo, passo somente por um, e aí normalmente passo por 2, passo por 2. A parte chatinha daqui desse ponto é a hora de inserir aqui do lado, porque você tem que ter certeza que tá passando pelos 2 loops do Vzinho, pelos 2 tracinhos do V aqui do ponto que forma aqui do lado, né, que na verdade é embaixo. Tem que ter certeza que tá passando pelos 2. E que tá também inserindo no lugar certo. Cuidado para não inserir no meio, tá? Então, é só prestar atenção aqui que tem que passar aqui pelos 2 e que você tá inserindo no lugar certo. Aí aqui, por exemplo, se eu for rápido, eu tô passando por outro loop aqui que não é para passar. É só por esses 2 de cima. Aí usa assim com o dedo mesmo, com a unha, pra arrumar direitinho. Ok?
Aí lembra sempre de deixar somente um para formar o próximo vizinho para usar no próximo ponto e faz depois o ponto normalmente. Ok? Aí aqui no caso do ponto alto, você usa essas 3 correntinhas iniciais, tá? Nos outros pontos não tem como, porque fica bem apertadinho, é só mais para dar altura mesmo, altura e distância para a gente ter como trabalhar o ponto. Mas aqui no caso do ponto alto, a gente usa, tá? Se por acaso a receita pedir o duplo ponto alto, você faz a mesma coisa, é só colocar uma correntinha a mais no lugar de iniciar com 2, no lugar de iniciar com 3, você inicia com 4, e aí do mesmo jeito, passa 2 vezes pela linha, dá 2 laçadas, e aí aqui é a mesma coisa, passa por um, e aí depois vai de 2 em 2. Ok? E também usa a correntinha inicial como ponto. Ok? Tchau!